E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal para um novo Todd News. Quem que viu o jogo de ontem entre City e Real Madrid? Que jogo louco, né? Essa Liga dos Campeões parece estar um jogo melhor que o outro e hoje temos outra semifinal. Temos Liverpool contra Villarreal. Inclusive ontem na coletiva o técnico Klopp aproveitou para rasgar elogios ao rival e também para falar que seu clube não vai cometer o mesmo erro dos outros rivais que menosprezaram o time espanhol. Eu já tinha bastante respeito por Emery e também pelo Villarreal, mas agora que pude ver direito, uau, eles são impressionantes. É um técnico obcecado com os mínimos detalhes. Emery é um cara de classe mundial e está fazendo um trabalho incrível na equipe espanhola. Juventus e Bayern de Munique o subestimaram, mas isso daí não acontecerá conosco. Eu quero saber agora a sua opinião, quem que você acha que vai vencer esse primeiro duelo da semifinal? O Liverpool ou o Villarreal? Qual que é o seu palpite? Comenta aí, tá? Agora eu quero te falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é o OneFootball. Lá na OneFootball você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Você vai sempre receber notícias em tempo real. Lá você também consegue ver as últimas transferências, consegue ver vídeos bem interessantes e também consegue assistir a Bundesliga totalmente de forma gratuita. É só clicar na aba Jogos e ver a partida que você quiser totalmente na faixa, tá? Faça o download do OneFootball pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem pela Série B, Sport venceu Ituano por 1 a 0. Chapecoense meteu 3 a 0 no Novo Horizontino. Brusque venceu CSA por 2 a 0. Vila Nova e Tombense ficaram no empate em 1 a 1. Bahia venceu Sampaio Corrêa por 1 a 0 e o Cruzeiro venceu Londrina também por 1 a 0. Na Sul-Americana, Ceará venceu o General Caballero por 2 a 0 e o Vozão é líder do grupo G. Com gol de Alexandre Alemão, Internacional venceu o Independiente Medellín por 1 a 0. Fluminense e União Santa Fé ficaram no empate sem gols. Pela Libertadores, em jogo que valia a liderança, Libertad venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Estudiantes venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Atlético Mineiro conseguiu o segundo empate consecutivo na competição, ao ficar no 1 a 1 com o Independiente del Valle. Com 2 gols de Maicon, o Corinthians venceu o Boca Juniors na Neoquímica Arena e virou o líder do grupo. Nessa partida, infelizmente, tivemos mais uma cena lamentável, onde um torcedor do Boca foi flagrado imitando um macaco na arquibancada, e no intervalo ele já foi detido pela polícia militar. O torcedor agora vai responder por injúria racial. O River Plate estacionando o Atlético Mineiro na FIFA para cobrar uma dívida relacionada à transferência de Nátio Fernandes. É o que informou Lauro Jardim. Isso daí foi confirmado pelo portal GE. O jogador foi comprado pelo Galo por 6 milhões de dólares, mas uma parte desse valor, que seria de 2 milhões e meio de dólares, não foi paga. E o River vem cobrando isso desde o ano passado. Cansado de esperar pelo pagamento desse valor, o time argentino foi à FIFA e agora aguarda o primeiro julgamento, que por enquanto segue sem data. O Atlético Mineiro, por sua vez, respondeu em nota avisando que se trata de um atraso pontual e tenta resolver isso agora, antes do julgamento acontecer. A diretoria do Galo alega que teve problemas de fluxo de caixa no final do ano passado e começo desse ano, e assim que isso daí for resolvido, o pagamento será feito junto ao River Plate. Depois da vitória de ontem em cima do Londrina pela Série B, o Cruzeiro subiu para a 4ª colocação, e o técnico Pesolano, na entrevista coletiva, pediu para que a torcida não fique comparando as glórias passadas com o momento atual do clube, ao falar o seguinte: nós não temos um craque, nós temos uma equipe com jogadores humildes, estamos em reconstrução e vai ser muito difícil reconstruir. É isso que eles têm que entender. O Cruzeiro não vai ganhar de 4 a 0 ou 5 a 0, eu quero, mas sei que isso daí não vai acontecer. O torcedor tem que ter paciência com essa nova equipe do Cruzeiro. O atacante Kaique Souza, que deixou Vitória no começo do ano, foi criticado por um torcedor nas redes sociais que o chamou de ingrato. Então Kaique aproveitou para responder explanando Vitória ao falar o seguinte: faz o seguinte, irmão, trabalha o mês inteiro, no final do mês fale para o seu chefe que não precisa do dinheiro, que você é grato a ele só pela oportunidade do trabalho. Ao sair do Vitória em janeiro, eu fiz um acordo para que eles me pagassem 100 mil em 20 vezes, não foi paga nenhuma parcela. Eu tenho muita gratidão e amor pelo clube, mas ninguém é besta.
Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal, estamos perto do número de 1 milhão de inscritos e eu conto com seu apoio, a sua ajuda e o seu compartilhamento pra gente conseguir alcançar essa marca aí, tá? Eu também vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais e também o link do meu canal de games. Lá no canal tem sempre vídeos novos às 11 horas da manhã, vai lá conferir, tá? Eu faço um trabalho bem legal também no canal de games, sempre tem um videozinho bem interessante. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem no Etihad Stadium, Manchester City recebeu o Real Madrid pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. Logo aos 93 segundos, Kevin De Bruyne abriu o placar. Esse foi o gol mais rápido marcado na história das semifinais da competição. Aos 11 minutos, Gabriel Jesus marcou esse belo gol. Real Madrid conseguiu diminuir com Karim Benzema aos 33. No começo do segundo tempo, Phil Foden ampliou de cabeça. Em seguida, Vini Júnior fez uma jogadaça e marcou este golaço. Bernardo Silva então pegou a bola aos 73 e mandou no ângulo, e Benzema de pênalti fez o terceiro gol do Real Madrid. O jogo então terminou na vitória por 4-3 do Manchester City, e Benzema, com os 2 gols marcados, ultrapassou o Robert Lewandowski, virando o artilheiro dessa edição da Liga dos Campeões com 14 gols. Que jogão de bola, hein? O Real Madrid e Chelsea já tinham feito um jogão de bola nas quartas de final. Agora o Real voltou a fazer um jogão com o City. E, meu amigo, a volta da semifinal do Santiago Bernabéu promete, hein? A diferença da vitória foi por apenas um gol. Então, se o Real Madrid fizer 1-0, leva o jogo para a prorrogação. Não tem mais aquela história de gol fora de casa, tá? Eu quero saber, na sua opinião, qual que vai ser a história lá no Santiago Bernabéu. Você aposta que qual time vai conseguir a vaga para a final? Real Madrid ou Manchester City? Comenta aí. Enquanto o futuro de Lewandowski ainda não é decidido, o Bayern já teria o substituto em mente para caso o polonês não renove seu contrato, e ele não seria Erling Haaland. O jornal Bild informou que caso Lewandowski feche com Barcelona ou qualquer outro time interessado, eles vão com tudo para contratar Sebastian Haller junto à equipe do Ajax. A publicação ainda confirma que os bávaros já fizeram as primeiras conversas com o agente do jogador para descobrir se ele tem interesse de voltar à Bundesliga e também ver os valores desejados para assinar um contrato. Haller tem experiência no campeonato alemão, já que jogou por 2 temporadas no Frankfurt, e nessa última temporada ele vem destruindo pelo Ajax, o que acabou chamando a atenção do time do Bayern, e por isso o clube alemão pensa que ele seria ideal para o lugar de Lewandowski. Haller se soma a mais 2 jogadores que o Bayern de Munique quer do Ajax e já vem negociando, e eles são Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui. Outro nome cotado também pela diretoria caso Lewandowski vá embora e caso não dê certo aí com Sebastian Haller, seria do atacante uruguaio Darwin Núñez, que o Benfica deseja pelo menos 80 milhões de euros para vendê-lo. Na sua opinião, se o Lewandowski for embora, quem que você acha que seria o cara ideal para substituir ele lá no Bayern de Munique? O Darwin Núñez ou o Sebastian Haller? Comenta aí. A Rádio Monte Carlo Sport informou que a Investcorp está finalizando os últimos detalhes do acordo para comprar o Milan, e tudo pode ser finalizado ainda nessa semana. A venda para o fundo árabe está estimada em 1 bilhão e 18 milhões de euros, e esse valor inclui também as dívidas do Milan. A Investcorp quer deixar o time italiano novamente figurando entre os gigantes da Europa e já prepara um aporte financeiro de 300 milhões de euros para gastar na próxima janela. Segundo a Rádio Monte Carlo, essa compra pode ser finalizada na sexta-feira dessa semana, tá? Imagina só o Milan com 300 milhões para gastar nessa próxima janela. Eu já contei alguns alvos, né, que o Milan tem, o Haller, o Nkunku, e eu quero saber, na sua opinião, com 300 milhões, vocês acham que o Milan deveria ir atrás de quem? Comenta aí. Gabriel Jesus, que marcou um gol na vitória de ontem do City, é o principal alvo para ser o novo camisa 9 do Arsenal a partir da próxima temporada. Edu Gaspar, que é diretor dos Gunners, já trabalha nos bastidores para que isso aconteça, e inclusive eles já têm um acordo verbal com o atacante. Agora o jornalista Chris Whitley do Football London afirmou que os Gunners já estão preparados para iniciar as conversas com o City e vão oferecer 42 milhões de euros por Gabriel Jesus. O atleta e o City só devem resolver o seu futuro, se ele renova ou se será vendido, depois da temporada, já que o clube ainda disputa 2 títulos bem importantes, que são da Premier League e também da Liga dos Campeões. O Gabriel Jesus vem crescendo bastante de produtividade, né? Os últimos 2 jogos foram 5 gols e 1 assistência. Hoje em dia, ele é o principal alvo do Arsenal para ser o novo camisa 9. Desde a última janela, o Arsenal já tá querendo contratar, né, um novo camisa 9. Queria o do Dusan Vlahovic, não deu certo. E hoje em dia, o Gabriel Jesus é
Gabriel, cara. Edu Gaspar já teria um acordo com o jogador, segundo Jorge Nicola, e o que falta é acertar aí o valor, né, com o Manchester City. Lembrando que o Gabriel Jesus tem contrato com o City apenas até junho do ano que vem, então nessa próxima janela, caso ele não renove, é a última chance de ganhar uma grana com ele, tá? Na sua opinião, Gabriel tem que continuar no City ou seria melhor pra ele ir pro Arsenal? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!